Bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoal. Vamos retornando aqui com as nossas aulas online. E na aula de inglês hoje nós vamos falar sobre o Past Progressive. O Past Continuous, que é o passado contínuo, também é conhecido pelo nome de Past Progressive, passado progressivo. É um tempo verbal utilizado para indicar ações contínuas que ocorreram no passado. Quando utilizar o Past Continuous? Para expressar duas ou mais ações que acontecem ao mesmo tempo no passado. Neste caso, é muito comum o uso da palavra while. Repita comigo, while, que significa enquanto. Exemplos. Eu vou lendo a frase e você repete aí em casa, certo? I was reading a book while he was watching TV. Eu estava lendo um livro enquanto ele estava assistindo TV. My father was washing the dishes while my mother was vacuuming the house. Meu pai estava lavando a louça enquanto minha mãe estava passando o aspirador na casa. While the girls were playing basketball, the boys were playing volleyball. Enquanto as meninas estavam jogando basquete, os meninos estavam jogando vôlei. Para expressar uma ação contínua no passado, que já estava acontecendo, quando outra ação mais pontual ocorreu. Nesse caso, a ação pontual no passado é expressa pelo simple past, o passado simples. Exemplos. De novo, eu falo a frase e você repete em casa. I was watching Brazil's game when the phone rang. Eu estava assistindo o jogo do Brasil quando o telefone tocou. We were talking when the teacher arrived. Estávamos conversando quando a professora chegou. They were studying when somebody rang the bell. Eles estavam estudando quando alguém tocou a campainha. Para expressar uma ação contínua, habitual, ou seja, que sempre ocorre, que ocorria no passado. Nesse caso, geralmente são empregados advérbios de frequência, como os indicados na tabela abaixo. Aí você vê os advérbios de frequência. Constantly, constantemente, often, frequentemente, rarely, raramente, occasionally, ocasionalmente, weekly, semanalmente, monthly, mensalmente, yearly, anualmente. Exemplos. Mais uma vez, eu falo a frase, você repete em casa. He was constantly owing money to his friends. Ele estava constantemente devendo dinheiro aos amigos. She was often asking for help. Ela estava sempre pedindo ajuda. They were always making the same mistakes. Eles estavam sempre cometendo os mesmos erros. Para estabelecer uma relação temporal entre uma ação contínua que ocorreu no passado e no momento presente. Nesse caso, é muito comum o uso de certas expressões de tempo. Algumas das mais usadas são as indicadas na tabela abaixo. Aí você vê as expressões de tempo e a tradução ao lado. Eu falo a expressão e você repete em casa. By this time, que quer dizer por esta hora, por esta época. Yesterday, que quer dizer ontem.
last night, ontem à noite ou na última noite. Last year, ano passado ou no último ano. Last month, mês passado ou no último mês. Exemplos: by this time last month we were celebrating his graduation. Mês passado, por esta hora, estávamos comemorando a formatura dele. She is wearing a skirt today, but she was wearing a dress yesterday. Ela está usando uma saia hoje, mas ontem estava usando um vestido. We were living in Miami last year. Nós estávamos morando em Miami no ano passado. Regras de formação do past continuous. O past continuous é formado pela união do verbo auxiliar to be conjugado no simple past, no passado simples, mais gerúndio, que é essa partículazinha aí, ing, que traduzindo para o português fica NDO. Por exemplo, pagar, qual é o gerúndio? Pagando. Correr, qual é o gerúndio? Correndo. Partir, qual é o gerúndio? Partindo. Acrescido a um verbo principal. As flexões do verbo to be no simple past são was e were. Was é usado com a terceira pessoa do singular, he, she e it. E were é usado com as demais pessoas verbais, I, you, we e they. Confira abaixo a conjugação completa do verbo to be no simple past. Perceba aí, pessoal, que esse assunto, não sei se vocês lembram, mas nós já estudamos, certo? O past progressive é o mesmo past continuous. Então essa aula, além de a gente introduzir um pouco mais de conteúdo, você acaba fazendo uma revisão de algo que a gente já viu. Uma vez que o verbo to be é auxiliar do past continuous, relembre sua conjugação no simple past. Aí você tem as conjugações da forma afirmativa, as conjugações na forma negativa e as conjugações na forma interrogativa. Forma afirmativa. Affirmative form. Nas frases afirmativas no past continuous, a forma correta de construção frasal é sujeito mais o verbo to be no simple past mais o verbo principal com ing mais o complemento. Por exemplo, she was going to my house. Então percebe que primeiro eu tenho um sujeito, she, que é ela. Eu tenho um verbo to be no simple past, que é o was. Eu tenho um verbo principal com ing. O verbo principal é o verbo to go. Go mais ing fica going. E o complemento, que é my house, né? Going to my house. Ela estava indo para minha casa. Forma negativa. Nas frases negativas, utiliza-se o not após o verbo to be. Observe a formação correta. Sujeito mais verbo to be no simple past, mais not, mais verbo principal com ing, mais complemento. Exemplo: she was not going to my house. Então, primeiro eu tenho um sujeito aí, she, que é ela. Eu tenho o verbo to be, was, que é estava, certo? Depois eu tenho o not. Depois eu tenho o verbo to go mais ing, que fica going. E o complemento my house, certo? Ela não estava indo para minha casa. Atenção, pay attention. Na forma negativa, o verbo to be pode ser usado na contracted form, que é a forma contraída. Aí você tem full form, que é a forma completa, e contracted form, que é a forma contraída. Então, I was not. Se eu quero contrair, o que eu faço? Eu repito o pronome I e o verbo, o que eu vou fazer? Eu vou escrever o verbo was e junto o N. O O eu substituo por um apóstrofo
O apóstrofo é esse símbolozinho aí que tem do lado do N, entre o N e o T, certo? Esse apóstrofozinho aí eu vou colocar no lugar do O, para eu fazer minha forma contraída. No outro exemplo, a forma completa, you were not. Eu quero contrair, como é que eu faço? Eu repito o pronome you e repito o verbo were até o E, junto, coloco o N depois do E, e ao invés do E, do segundo E de were, eu coloco o apóstrofo e depois o T. Então, em was not, o que eu faço? Eu substituo o O pelo apóstrofo, e no were not, eu substituo o segundo E pelo apóstrofo, certo? Forma interrogativa, interrogative form. Na formação das frases interrogativas, a seguinte construção frasal é utilizada. Primeiro eu coloco o verbo to be no simple past, depois eu coloco o sujeito, depois eu coloco o verbo principal com ing e depois o complemento. Por exemplo, então vamos lá. Was she going to my house? Então, primeiro o verbo to be, was, depois eu coloco aí o sujeito, que é she, depois o verbo principal mais ing, going, e depois o complemento to my house. E não esquecer no final do ponto de interrogação, né? Ela estava indo para minha casa. Exemplo de conjugação no past continuous. Aí o verbo to go, que é o verbo ir, certo? Forma afirmativa. I was going. You were going. He was going. She was going. It was going. We were going. You were going. They were going. Então perceba aí que no pronome I eu utilizo was. E nos pronomes he, she e it eu utilizo o was. Nos outros pronomes eu utilizo were. You eu uso were. We eu uso were. You eu uso were. E no they eu uso were. W-E-R-E, certo? Forma negativa. I was. Aí eu coloco not e depois going. A forma negativa. Você repete o pronome e o verbo e coloca o not antes do outro verbo, going, certo? You were not going. He was not going. She was not going. It was not going. We were not going. Eu tô falando aqui, mas pra vocês repetirem aí, viu? Repitam. You were not going. They were not going. E na forma interrogativa, o que eu vou fazer? Ao invés de eu colocar o pronome antes, eu vou colocar logo o verbo antes, certo? Eu só faço trocar. Eu coloco o verbo antes, depois eu coloco o pronome, depois eu coloco o verbo to go, acrescentado de ing, e por último, ponto de interrogação. Was I going? Were you going? Was he going? Was she going? Was it going? Were we going? Where you going? Where they going? Diferença entre o simple past e o past continuous. Alguns estudantes da língua inglesa têm dificuldades em saber quando usar o simple past, passado simples, e quando usar o past continuous, passado contínuo. O simple past, passado simples, expressa ações ou fatos pontuais que começaram e terminaram no passado, que já aconteceram. Outra situação que requer o simple past é a existência de um tempo passado específico na frase, como por exemplo, yesterday, ontem, last week, semana passada, last month, mês passado, last year, ano passado. Por exemplo, na forma afirmativa, he visited his cousins last month. Ele visitou os primos mês passado. Então essa é uma ação que começou e terminou. Negative form. He did not visit his cousins last month. Ele não visitou os primos mês passado. E na forma interrogativa. Did he visit his cousins last month? Ele visitou os primos mês passado.
O past continuous, o passado contínuo, expressa ações contínuas que ocorreram no passado. Se em uma frase houver duas ou mais ações no passado, é preciso identificar que ação começou primeiro e que demais ações aconteceram depois. A ação que acontece primeiro é expressa pelo past continuous e a ação que acontece depois é expressa pelo simple past. Por exemplo, na forma afirmativa, repita aí comigo. You were studying when he called. Você estava estudando quando ele ligou. Na forma negativa, you were not studying when he called. Você não estava estudando quando ele ligou. E na forma interrogativa, were you studying when he called? Você estava estudando quando ele ligou? Observe que nas frases acima, a ação que começou primeiro é o were. Were studying, ou seja, estava estudando. E a ação que ocorreu depois é he called, ele ligou. Muito bem, pessoal. Então o assunto hoje é nós falarmos sobre past progressive, que é o mesmo past continuous. Nós acabamos aí fazendo também uma revisão da forma afirmativa, negativa e interrogativa, como conjugar. Nós revisamos aí também como fazer a forma contraída na forma negativa. E caso você tenha ficado com alguma dúvida, entre em contato comigo aí pelo meu próprio WhatsApp pessoal ou pelo grupo do 7º ano. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e até a próxima aula.